Bom dia, minha galerinha top. Hoje a gente vai dar sequência naquele nosso conteúdo da semana passada. Peguem o livro de vocês, abram aí na página 71. Vocês responderam essa atividade aqui da página 70. E hoje a gente vai falar sobre triângulos, os polígonos de três lados. A gente falou sobre polígonos na aula passada, lembram-se? Muito bem. Existem alguns objetos que podem lembrar um triângulo ou o seu contorno. Exemplos: um relógio de ponteiros, né, que lembra um triângulo. Lembrando que existem relógios de ponteiros de diferentes formatos, mas este aqui tem o formato de um triângulo, certo? Também temos esse tipo aqui, né, a gente chama popularmente de triângulo, certo? Que é um triângulo de sinalização quando há algum problema no carro. Você vai no asfalto, há um problema no seu carro ou um acidente, enfim, você coloca esse triângulo mais afastado para sinalizar para os outros veículos diminuir a velocidade, certo? Que tem um obstáculo na pista, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, né, a lei número 9.503, né, de 23 de setembro de 1997, o triângulo de sinalização é um equipamento obrigatório em todos os veículos automotores, ou seja, todos os veículos têm que ter este triângulo para caso aconteça alguma coisa ter como sinalizar a pista, né? Então isso aqui é um exemplo de uso do triângulo no dia a dia, né? Figuras que lembram triângulos, enfim. O triângulo é um polígono de três lados e três vértices. Observe abaixo um exemplo. Vejam aqui este triângulo, certo? Um vértice, dois vértices, três vértices, não é isso? Um lado, dois lados, três lados. Exatamente como foi descrito aqui em cima. A gente acabou de ler isso. Continuamos a leitura. Observe os triângulos a seguir considerando que em cada caso os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida, responda às questões. As questões eu vou responder com vocês para que vocês entendam, certo? Vamos lá. Em qual desses triângulos há apenas dois lados com a mesma medida? Vamos olhar. Este triângulo tem dois lados com a mesma medida? Não, né, pessoal? Este triângulo tem dois lados, só dois lados com a mesma medida? Não, né? Pelo que a gente pode ver que todos são iguais, né? No caso, esse triângulo é o único que tem dois lados com a mesma medida. Vejam, esses dois riscos, certo? Essas duas arestas que formam esse triângulo têm as duas medidas, têm as medidas iguais, certo? Elas são diferentes desse traço de baixo. Os dois que vai assim, né? Formando um V de cabeça para baixo são iguais, são diferentes do de baixo. A pergunta quer saber qual triângulo tem dois lados com a mesma medida, né? Só dois lados, né? Dois lados iguais e um diferente. Então, no caso, é o triângulo C, certo? Vou colocar aqui o C. Vocês podem colocar aí também. Esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Ou seja, no futuro vocês precisarão muito disso aqui. E eu enfatizei a palavra muito porque a matemática sequente de vocês, de sequência aí dos próximos anos, vai falar muito sobre isso. Então, tenham isso em mente. Quando um triângulo tem dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Vocês devem não só decorar, vocês devem aprender essas palavras, essas nomenclaturas que vocês vão precisar, certo? Em qual desses triângulos os três lados têm a mesma medida? Só de observar, a gente pode ver aqui que é o triângulo B, né? Por quê? Todos os risquinhos de todos os lados, os três risquinhos têm o mesmo tamanho. É simples, né? Se os risquinhos têm todos o mesmo tamanho, então ele é um triângulo de três lados iguais, certo? Então a gente coloca aqui o B. Esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Essa palavra equilátero já nos remete a dizer que são iguais, né? Equilátero vem de tipo, esse início da palavra, né? Quer dizer que é equivalente, certo? Ou seja, quer dizer que todos os lados são equivalentes. O triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. Lembre-se também, triângulo equilátero e triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem só dois lados iguais. Triângulo equilátero tem os três lados iguais. E agora vamos ver o último, né? Em qual desses triângulos os três lados têm medidas diferentes? De cara só sobrou o triângulo A, né? Vocês podem ver que o risco de cada lado eles têm tamanhos diferentes, certo?
Esse aqui é de um tamanho que é diferente do de baixo, que é diferente do de cima também. O de cima é o maior de todos, né? Podem observar pelos tracinhos, há pequenos tracinhos nas linhas aí, no livro de vocês também há, certo? Reparem, o triângulo que tem dois lados iguais, né? Tem dois risquinhos aqui nos lados que são iguais, né? O que tem os três lados iguais tem um risquinho em cada lado. E o que tem os três lados diferentes tem uma quantidade diferente de risquinhos em cada lado dele. Então, esse é o triângulo A, certo? Que tem três lados diferentes. E esse triângulo é chamado de triângulo escaleno. Então lembre-se, triângulo isósceles, dois lados iguais. Triângulo equilátero, os três lados iguais. Triângulo escaleno são três lados diferentes. Tá bom, pessoal? Aqui na página 72 tem a atividade que vocês farão, certo? Entre os polígonos a seguir, qual é o único que não é um triângulo? Essa é fácil de matar, né? Tem uma figura aí que não é um triângulo, certo? Vocês vão marcar que não é um triângulo, certo? Veja os triângulos que Theo desenhou em uma folha de papel. Veja aí, Theo, né, desenhou vários triângulos. Baseado no que a gente acabou de explicar, vamos responder. Em cada triângulo, os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida. Escreva a cor do triângulo equilátero. Qual é o triângulo equilátero aqui desses três? A gente acabou de falar isso e com certeza vocês saberão responder, né? Qual é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele que tem só dois lados iguais. Qual seria ele aqui na imagem? E o triângulo escaleno? É importante prestar atenção. Veja que os triângulos não estão na mesma posição da questão anterior, né? Da explicação, que ficou mais fácil de interpretar. Vocês vão olhar mesmo, medir direitinho. Dá para medir com a caneta, com o dedo, enfim, né? Vocês podem medir para saber qual é o certo, tá? Tem que observar, porque como as posições estão mudadas, pode ser que vocês se confundam, mas observem também os risquinhos. Observem também os risquinhos que há em cada lado desses triângulos, certo? Observando o que a gente explicou, certo? Terceiro, usando uma régua, desenhe um espaço abaixo dos triângulos indicados. O triângulo isósceles, vocês vão desenhar um triângulo isósceles aqui, o triângulo isósceles que tem só dois lados iguais e um lado diferente. O triângulo equilátero, que tem três lados iguais, e o triângulo escaleno, que tem os três lados diferentes. Então prestem bastante atenção. Essa é uma daquelas atividades mamão com açúcar, né? Que estão muito fáceis, basta que vocês prestem atenção e se não entenderem de primeira, voltem na explicação, tá bom? Então por hoje é isso. A gente procede como sempre. Qualquer coisa podem me mandar mensagem.